Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos explorar algumas ferramentas da comunicação cartográfica disponível no programa QGIS, com a ideia de resolver o nosso trabalho de avaliação da disciplina. Para isso nós vamos então dar uma olhada no nosso projeto do QGIS. Bom, eu abri então aqui o projeto, né, do trabalho de cartografia temática, onde eu tenho todas as minhas variáveis disponíveis, tá? Exceto aquele enquadramento, né? Pela jogo de escalas que nós vamos fazer entre o mundo, América, Brasil, que eu vou mostrar na aula seguinte, tá? Estou trabalhando na aula de hoje com os shapes que possuem variáveis temáticas dentro dela, como por exemplo taxa de alfabetização, domicílios com computador e internet, densidade demográfica, condições da moradia, né, se ela é urbana ou rural, porcentagem, os biomas brasileiros e a geomorfologia do Brasil. Então, vou começando a mostrar para vocês técnicas de comunicação cartográfica que eu tenho utilizado, né? Então, eu usei um gradiente de cores, um mapa coroplético, né? A gente vai tentar mostrar para você como que eu fiz essa configuração da representação cartográfica. Foi com direito, propriedades, só dar um clique duplo, né? Aí dentro de simbologia, né, eu alterei para categorizado. E dentro de categorizado, já encontrei a variável, né, que está disponível no banco de dados, já com a união realizada, a taxa de analfabetismo. Eu atribuí, né, numa escala de cores, de mais escuro para mais claro, uma classificação. Então, cada valor possui uma cor, uma tonalidade de cor que é crescente. Quanto menor é a taxa de escolaridade, né? Então, existe um maior número de pessoas analfabetas, né? Eu coloquei uma cor mais escura. Então, eu inverti, eu cliquei aqui e peguei essa rampa de cores, né, de tons de cinza e preto e inverti ela, tá? E quanto maior a porcentagem de alfabetizados, temos tons mais claros, tá? Classifiquei, apliquei, ok, né? Tenho então já a minha representação cartográfica em formato categorizado. Eu também tenho uma outra forma, tá, de representação cartográfica que eu uso como exemplo, tá, os domicílios com computador e internet. Também dentro de simbologia, só que agora, em vez de categorizado, eu estou usando a função graduado. Então, faço uma distribuição de frequência, né? E cada classe vai ter uma cor, tá? Estabeleci um número de 8 classes e essas classes possuem intervalo igual, tá? E qual variável? Da variável domicílios com computador, né? Usando uma paleta de cores, tá? Em tons de vermelho. Essa configuração, classifico, aplico, ok, né? Tenho já, então, uma representação cartográfica com 8 cores, tá? Pode ver que existe uma variação entre os estados, com baixa porcentagem, mas o computador então estabelece esses valores mais baixos na primeira classe e os valores mais altos agrupados, né, na sétima e oitava classe de representação. A densidade demográfica, eu usei uma outra forma de representação, e também é dentro de simbologia, também é graduado. Eu usei a informação de habitantes por quilômetro quadrado, numa rampa de cores de vermelho, tons de vermelho. Também 8 classes, mas eu mudei aqui, não sendo intervalos iguais, mas sim quebras naturais. Tá? Por que isso é importante? Né? Porque a gente tem uma variação muito grande entre 2 habitantes por quilômetro quadrado até 365 ou 444 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando a gente tem uma variação muito grande da informação, né, a gente utiliza
de uma criação de classes, né, que se utiliza das próprias quebras naturais dos valores, né, das magnitudes do nosso fenômeno para fazer essa representação. Desculpe, pessoal. Então, também é fazer a classificação, né, aplicar e ok, eu vou ter a minha terceira forma de representação cartográfica. É interessante que vocês possam fazer o trabalho de vocês utilizando diferentes ferramentas, tá? Cinco variáveis, mas que vocês também utilizem 5 formas de representação cartográfica, tá? Vou mostrar para vocês a quarta representação cartográfica. Usei então os gráficos de pizza, né, para ela relacionar o urbano e o rural. Então, a primeira coisa que eu fiz, tá, dentro de simbologia, deixar o mapa em tons de cinza claro, tá? Por quê? Então, já indico para o leitor que dentro, né, das minhas feições cartográficas, né, que são os estados brasileiros, eu não tenho uma informação, né, que é representado no formato numérico ou com a variação de cores. Mas sim, eu estou representando, né, o gráfico de pizza. Então, para que eu já faça essa comunicação cartográfica, eu deixo o fundo em cinza e venho aqui em diagramas, e em diagramas eu posso configurar, né, esse gráfico de pizza. Então, eu venho nessa parte superior, inicialmente está sem diagrama, eu coloco o diagrama de torta. Dentro de atributo, né, eu clico em moradia urbana e adiciono, eu dou um clique duplo, vem para cá, né? Dou um clique duplo ou adiciono moradia rural, ele vai aparecer também nesse lado da nossa janela de configuração. Tá? Eu faço a edição das duas cores, tá? Eu uso cores bastante distintas para uma para outra e aplico OK. Botei então meu mapa de representação utilizando gráficos, né, de pizza. Uma outra forma de representação cartográfica, né, que foi bastante utilizada no passado, é utilizar o preenchimento das feições cartográficas com formas achuradas. Né? Especialmente quando se utilizava bastante, né, livros e a fotocópia desses livros em xerox que não eram coloridos. Então, esse recurso da comunicação cartográfica foi bastante utilizado no passado. Vocês podem visualizar, eu criei, né, formas menos densas para as maiores feições e formas mais densas para as menores funções, para as menores feições cartográficas. Tá? Então isso ajuda na hora de a gente distinguir. Como que a gente faz isso? Então, vou lá em propriedades, dentro de propriedades, eu vou em simbologia, eu categorizei utilizando, né, a informação do bioma, tá? Criei então as 6 classes dos 6 biomas, tá? E fui editando classe por classe, tá? Então dou um clique duplo em cima de cada classe, né? Deixo um preenchimento preto, tá? Clico em cima do preenchimento simples, deixo um preenchimento preto e o estilo de preenchimento eu vou variando. Então eu tenho aqui horizontal, vertical, cruz, diagonal, né, as densidades, e eu configurei, né, os seis biomas, né, conforme o preenchimento das nossas feições cartográficas. Tá? Dei um aplicar, um OK, e também rotulei, né, as minhas camadas. Você pode ver que tem um rótulo com o fundo em branco. Tá? Como é que eu faço isso? Também está dentro de propriedades, rótulos, então eu fiz aqui um rótulo simples, né, rotulando o nome dos biomas, né, que é a variável bioma, tá? E adicionei um fundo. Tá? Então, além de formatar a minha variável que estava sendo representada no texto, eu também adicionei um fundo. E utilizei o fundo já pré-definido pelo QGIS, que é um fundo branco, né, próximo do nosso texto. A outra forma de representação que eu utilizei, né, é a variação, né, da geomorfologia do Brasil,
e variação de cores. Tá? Você pode ver que eu fiz uma combinação de cores, né, em tons pastéis, sendo que as áreas menores eu coloquei cores bem fortes, né, como por exemplo o preto aqui para as planícies. Então, uma combinação de cores e fui fazendo um ajuste visual para que eu consiga enxergar até as menores feições. Uso um contraste, né, entre cores avermelhadas e verdes, separo os tons de verdes, né, em função da sua distância geográfica, tento ter um cuidado então com a representação das menores feições cartográficas, como por exemplo as planícies. Tá? Vamos dar uma olhadinha como eu fiz isso. Também foi dentro de simbologia. Utilizei aqui uma função categorizado, né? E a partir dessa categorização das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também feições cartográficas, eu fui editando uma a uma. Aí visualizei, né? Se eu não estava de acordo com com a minha forma se não estava de acordo com a forma de representação, voltava aqui e fazia o ajuste feição por feição. Bem? Também aplica, ok, né? E eu tenho essa representação cartográfica. Na próxima aula, eu vou explorar um pouco a forma de representação cartográfica. Né? Vamos fazer os layout de mapa para a construção do nosso atlas.